Livro de Daniel, capítulo 4. O edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. O rei Nabucodonosor, para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio é de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa e prosperando em meu palácio. Eu tive um sonho que me atemorizou, e os pensamentos sobre minha cama e as visões da minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxessem diante de mim todos os homens sábios de Babilônia, para que me fizessem conhecer a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos, e contei o sonho diante deles. Porém, eles não me fizeram conhecer a sua interpretação. Porém, por fim, Daniel, cujo nome era Beltesazar, entrou diante de mim de acordo com o nome do meu Deus, e em quem está o Espírito dos deuses santos. E perante ele eu contei o sonho, dizendo: Ó Beltesazar, mestre dos magos, porque eu sei que o Espírito dos deuses santos está em ti, e nenhum segredo te atribula. Conte-me as visões do sonho que eu tive e a sua interpretação. Assim foram as visões da minha cabeça em minha cama. Eu olhei e observei uma árvore no meio da terra, e a sua altura era grande. A árvore cresceu e ficou forte, e a sua altura alcançou o céu, e podia ser vista até nos confins de toda a terra. As suas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos. Os animais do campo tinham sombra sob ela, e as aves do céu habitavam nos seus galhos, e toda a carne alimentava-se dela. Eu vi nas visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que um vigia e um santo desceram do céu. Ele clamou alto e disse: Ponde a árvore abaixo e cortai os seus ramos. Sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai o toco das suas raízes na terra, e até com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo. E se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais na grama da terra. Mude-se o seu coração de homem, seja-lhe dado o coração de um animal, e 7 tempos passem sobre ele. Este assunto é pelo decreto dos vigias e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre ele o mais simples dos homens. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, ó Beltesazar, declare a tua interpretação, porquanto nenhum de todos os homens sábios do meu reino é capaz de me fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses santos está em ti. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por 1 hora, e os seus pensamentos o atribularam. O rei falou e disse: Beltesazar, não deixa o sonho nem a sua interpretação atribularem-te. Beltesazar respondeu e disse: Meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que tu viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu, e cuja visão dava para toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela alimento para todos, sob a qual os animais do campo habitavam, e sobre cujos ramos as aves do céu tinham a sua habitação, és tu, ó Rei, que cresceste e te tornaste forte,
Pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. E quanto à visão do rei de um vigia e um santo descendo do céu e dizendo: ponde a árvore abaixo e destruí-a, porém deixa o toco de suas raízes na terra com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais do campo, até 7 tempos passarem sobre ele. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre meu senhor, o rei. Que tu serás tirado de entre os homens, e tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer grama como bois, e eles te molharão com o orvalho do céu. E 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele quer. E porquanto eles deram ordem para deixar o toco das raízes da árvore, teu reino estará certo para ti, depois de saberes que os céus governam. Portanto, ó rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompe os teus pecados pela justiça, e tuas iniquidades mostrando misericórdia ao pobre, se isto pode ser um alongamento de tua tranquilidade. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao final de 12 meses, passeando no palácio do reino de Babilônia, o rei falou e disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino, pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti. E eles irão tirar-te de dentre os homens, e tua habitação será com os animais do campo. Eles te farão comer grama como os bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. Na mesma hora, a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens e comeu grama como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até os seus cabelos crescerem como penas de águias e as suas unhas como garras de pássaros. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército do céu, e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: o que fazes tu? No mesmo momento a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra e o meu brilho retornaram para mim. E meus conselheiros e meus senhores buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujas todas as obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Daniel capítulo 5. O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O rei Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores e bebeu vinho perante os 1000. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que o seu pai, Nabucodonosor,
havia retirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e os seus príncipes, as suas esposas e concubinas, pudessem beber neles. Então eles trouxeram os vasos de ouro que foram retirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei e seus príncipes, suas esposas e concubinas beberam neles. Eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, surgiram dedos de uma mão de homem e escreveram defronte do castiçal sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o semblante do rei, e os pensamentos o atribularam tanto que as juntas dos seus lombos se afrouxaram, e os seus joelhos batiam um contra o outro. O rei bradou, ordenando que trouxessem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E o rei falou e disse aos homens sábios de Babilônia: aquele que ler este escrito e mostrar-me a sua interpretação será vestido com escarlate, terá uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e será o terceiro governante no reino. Então entraram todos os homens sábios do rei, mas eles não puderam ler o escrito e nem fazer conhecida ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar atribulou-se grandemente e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores ficaram atônitos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e de seus senhores, adentrou a casa de banquete, e a rainha falou e disse: ó rei, vive para sempre. Não te atormentem os teus pensamentos, e nem mude o teu semblante. Há um homem em teu reino em quem habita o espírito dos santos deuses, e nos dias de teu pai, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, havia nele, a quem o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Porquanto um espírito excelente e conhecimento e entendimento e interpretação de sonhos e entrega de duras sentenças e a solução de dúvidas encontraram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Beltesazar. Agora chame-se Daniel e ele mostrará a interpretação. Então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse a Daniel: és tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei, meu pai, trouxe de Judá? A teu respeito tenho ouvido dizer que o espírito dos deuses está em ti, e que luz e entendimento e excelente sabedoria encontram-se em ti. E agora os homens sábios, os astrólogos, foram trazidos diante de mim para lerem este escrito e me fazerem conhecer a sua interpretação. Porém eles não puderam mostrar-me a interpretação do assunto. E eu ouvi a respeito de ti que tu podes fazer interpretações e resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito e fazer-me conhecer a sua interpretação, serás vestido com escarlate e terás uma corrente de ouro ao redor do teu pescoço, e serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: fiquem para ti os teus presentes, e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei, e lhe farei conhecida a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor um reino e majestade e glória e honra. E por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava. A quem queria, mantinha vivo. E a quem queria, erguia. E a quem queria, derrubava. Porém, quando elevou-se o seu coração e endureceu-se a sua mente em orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono e tiraram-lhe a sua glória. E ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como o dos animais,
e a sua habitação foi com os jumentos selvagens. Alimentaram-no com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens, e estabelece a quem ele quer. E tu, seu filho, ó Beltsazar, não tens humilhado teu coração, embora soubesses tudo isto. Porém te levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinho, tu e teus senhores, tuas esposas e tuas concubinas, e tu tens louvado os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem. E o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Então dele foi enviada a parte da mão, e escrito foi esta escrita. E este foi o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus contou o teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Peres, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então ordenou Beltsazar, e eles vestiram Daniel com escarlate, e colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço, e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante no reino. Naquela noite, Beltsazar, o rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe: Rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dario assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real.
Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto, nem estatuto que o rei estabelece, pode ser mudado. Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel, e o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. E o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados dentro da cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas esposas. E os leões tiveram domínio sobre eles, e quebraram todos os seus ossos em pedaços, antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dario escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa.